Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos começar o estudo dos conectores lógicos e vamos iniciar pelo conector lógico OR. Então o conector lógico ele vai analisar duas condições para retornar um resultado. Especialmente o conector lógico OR vai analisar essas duas condições e vai retornar verdadeiro se qualquer uma delas for verdadeira no caso, ou se ambas forem verdadeiras. Só vai retornar falso se as duas, forem falsas. Então, para trabalhar esse conceito, a gente vai utilizar o seguinte exemplo. O preço de um ingresso é R$100. No entanto, se a pessoa for um estudante ou um idoso, o preço cai pela metade. Vamos escrever um programa que vai ler dois números inteiros, 0 ou 1, indicando se a pessoa é um estudante ou um idoso. Então, o valor 0 significa não, então ela não é um estudante ou não é um idoso, e o valor 1 significa sim, ele é um estudante ou ele é um idoso. O programa deve imprimir o preço do ingresso. Então, aqui a gente tem um exemplo, foi perguntado, você é um estudante? Ele falou 1, então 1 quer dizer sim, então ele é um estudante. Foi questionado, você é um idoso? Ele respondeu 0, então não. Como ele é estudante, então ele tem direito à meia entrada. Então foi impresso que ele vai pagar R$50, mesmo ele não tendo as características aqui de idoso. Então se o valor correspondente ao estudante for 1, ou se o valor correspondente a idoso for 1, ou seja, sim, ele vai pegar metade. Se ambos forem 1, ele também vai pagar metade. Então, ele só vai pagar 100, o valor completo, se ambos aqui forem falsos, Se for perguntado, você é estudante, ele responder 0. Se for perguntado, você é um idoso, ele também responder 0. Vamos começar a escrita do nosso programa. Então, a gente começa um programa incluindo a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela. A biblioteca stdio.h. Aqui vamos fazer int main. Beleza, agora a gente vai pensar no nosso programa. Então, nosso programa a gente sempre divide em entrada, processamento e saída. Então, o que a gente vai precisar receber do usuário? A gente vai precisar receber dois números correspondentes a duas perguntas. O primeiro número é correspondente à pergunta se ele é um estudante, e o segundo número é correspondente à pergunta se ele é um idoso. Então, essas perguntas ele vai responder com valor 0 ou 1. 0 significa que ele não é aquilo que foi perguntado e 1 significa que ele é. Então, como entrada, a gente vai precisar de duas variáveis. Então, vou colocar aqui estudante e idoso, para representar se ele é um estudante ou um idoso. Então, vamos pedir a ele aqui para informar esses valores. Então, vou colocar aqui, você é um estudante, perguntando aqui se ele é um estudante. Beleza, vamos ler aqui a resposta dele. E o que ele responder, como a gente está lendo inteiro, por %d, e o que ele responder vai para variável estudante. Beleza, qual vai ser a próxima pergunta? A próxima pergunta a gente vai perguntar, você é um idoso? Beleza, ele também vai responder com um número. Então, a gente vai receber esse número inteiro correspondente à resposta. Como é o nome inteiro, %d, e o que o usuário digitar vai para a variável idoso. Agora, a gente vai fazer a análise. Se ele for um estudante ou se ele for um idoso, ele vai pagar R$50. Caso contrário, ele vai pagar R$100. Então, vamos colocar aqui o se, que é o nosso if. Então, vamos perguntar estudante igual a 1. Então, se eu pergunto estudante igual a 1, 1 quer dizer que ele é um estudante. Então, se ele for um estudante ou se ele for um idoso, então idoso igual a 1. Então, se ele respondeu sim para a pergunta estudante e também respondeu sim para a pergunta idoso, então a gente vai imprimir aqui que ele vai pegar a metade. Então, a metade de 100, no caso, seria R$50. Beleza, caso contrário, se ele não for nem estudante nem idoso, a gente vai imprimir aqui que ele vai pagar o valor cheio, ou seja, o valor de R$100.
Beleza, vamos executar o nosso programa para ver como ele está se comportando. Então, executando, que foi criada as duas variáveis, o estudante, que tem o valor 0, e idoso, que tem o valor 0, que foi uma atribuição do próprio compilador. Então vamos fazer a pergunta agora. Você é um estudante? Então se eu colocar um aqui, eu estou dizendo que ele é um estudante. Se eu colocar um 0, eu estou dizendo que ele não é um estudante. Então vou colocar 1. Beleza. Quando a gente executar aqui, vamos ver ó, que o estudante recebeu um valor 1. Então vamos perguntar agora. Você é um idoso? Então aqui se eu colocar 1, ele é um idoso. Se eu colocar 0, ele não é um idoso. Eu vou colocar um 0. Beleza. Então idoso ó, ficou com valor 0. Então estamos nos perguntando, né? Aqui no caso, estudante é igual a 1, ou seja, ele respondeu sim para estudante, respondeu. Então, como a gente está utilizando aqui o conector OU, se isso daqui que está do lado esquerdo, se essa pergunta ou a pergunta que está do lado direito for verdadeira, ele já entra. Como, no caso, o estudante é a pessoa, né? Um estudante, então ele já vai pagar aqui R$50, mas vamos analisar a pergunta idoso. Então, idoso tem o valor 0. 0 é igual a 1. Está perguntando se 0 é igual a 1. Não. Como deu verdadeiro aqui no caso do estudante, porque estudante é igual a 1, então ele vai entrar e vai dizer que essa pessoa vai pagar R$50. Vamos executar mais uma vez. Primeira pergunta, você é estudante? Eu vou colocar que não. Segunda pergunta, você é um idoso? Vou colocar que sim. Então, o idoso aqui recebeu o valor 1. Então, aqui a gente vai se perguntar, né? Estudante é igual a 1, ou seja, ele respondeu sim para estudante. No caso, estudante aqui é igual a 0. Então, isso daqui é falso. E a gente vai se perguntar, idoso, a variável idoso tem o valor 1? Sim, a variável idoso tem o valor 1. Então, a gente vai entrar e vai imprimir que ele vai pagar R$50. Por quê? Porque ele é um idoso. Vamos executar mais uma vez. Vamos executar. Você é um estudante? Eu vou colocar que não. Vai perguntar também. Você é um idoso? Também vou colocar que não. Tu vai perguntar aqui. Ele respondeu verdade, ou seja, sim para a pergunta. Você é estudante? Então, no caso aqui a gente está perguntando. Estudante é igual a 1. Estudante tem um valor 0. Então, não é. A gente vai agora para o outro lado. Idoso é igual a 1. Não, o usuário também não é o idoso. Como deu falso para a esquerda e também para a direita, ele não vai entrar nesse if aqui e vai executar o else e vai dizer que ele vai pagar R$100, porque essa pessoa nem é um estudante e nem é um idoso. Beleza, pessoal? Esse foi o Conector Lógico OU. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.